E nós vamos ler primeira coisa, o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Nossa versão aqui, a gente costuma usar em NVI, tá, irmãos? Aqui para as leituras, os textos. Glória a Deus. Já até colocaram ele aqui, né? 12:34. Muito bem. Diz assim o texto. Aliás, vamos ler o 33 e o 34, por favor, tá? O 33 e o 34. 33 diz assim: Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio do coração. Versículo 35. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil. Olha isso. De toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Irmãos e irmãs, veja bem, nós domingo passado falamos aqui sobre palavra, e eu quero dar sequência falando sobre palavra. No domingo passado, só para refrescar nossa mente, nós falamos que Deus criou tudo por sua palavra. Os irmãos lembram disso? Gênesis capítulo 1, Deus foi falando e as coisas foram acontecendo pelo poder da sua palavra. E nós chegamos à conclusão de que a palavra de Deus é criadora. A palavra de Deus cria coisas, traz à existência coisas. A palavra dele faz isso. E aí nós entendemos também que a palavra dele é poderosa. Ela cura, ela sara, ela decreta e ordena coisas, bênçãos, né? Vitórias, e também, se Deus quiser, decreta derrotas. Porque quando Deus fala, não, vai perder, vai perder. Se Deus fala, vai ganhar, vai ganhar. Ele tem esse poder. A palavra dele tem esse poder. Mas aí nós entendemos também na pregação que foi com a astúcia das palavras que o diabo enganou a mulher. E foi com as palavras da mulher que ela convenceu o homem a comer do fruto proibido no Éden. Certo? O fruto daquela árvore chamada de árvore do conhecimento. Algumas traduções falam da árvore da ciência, né? E eles não podiam comer daquele fruto. E foi assim que o diabo enganou a mulher com as suas palavras.
A gente vê que é assim que políticos nos convencem a votar neles. A gente vê que é assim que pessoas que querem enganar, pessoas estelionatários, né, enganam as pessoas com as suas palavras enganosas, palavras que seduzem. E o diabo tem essa artimanha. Então, se por um lado a palavra de Deus ela é criadora, poderosa, ela sara, ela liberta, ela transforma. Por outro lado, Satanás também, ele com a sua palavra fez com que o homem e a mulher abrissem mão da verdade, abraçassem a mentira e caíssem no pecado. E o pecado entrou no mundo e os homens passaram a ter a mentira nos lábios e as palavras enganosas na boca. E aí nós ficamos aqui agora, né, o ser humano, porque Deus também colocou em nossas bocas a palavra. O Deus que nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, certo? E colocou palavras em nossa boca. Aliás, eu quero até falar uma coisa aqui para quebrar a lacração, que eu já falei que aqui não é a igreja do lacre, aqui é a igreja do selo, selo do Espírito Santo. Lacre é do mundo, aqui tem o selo do Espírito Santo, e aqui tem a verdade. E a verdade é o seguinte, irmãos e irmãs, que na criação, quando Deus fez o mundo, Ele criou os animais primeiro que os homens, certo? E quando Ele criou os animais primeiro que os homens, depois quando Ele faz os homens, o homem e a mulher no caso, o ser humano, Ele vai dizer para que o ser humano domine sobre os animais, que andam na terra, os animais que estão na água, os que voam, está falando aves, peixes, os bichos que andam, cachorrinho, gatinho, vaca, boi. E aí, queridos, nós temos que sempre pensar nisso, que Deus não nos fez igual ao animal. Nós vivemos um tempo de aberrações, aonde se idolatram animais, primeiro lá atrás, no passado, e até hoje, países que fizeram dos animais seu próprio Deus, não é isso? País que adora a vaca é sagrada. Se alguém matar a vaca, o boi, a pessoa vai ser morta, né, pastor? E aí nós achamos isso um absurdo, porque um churrasquinho, né? Eu sei que deve ter algum irmão vegano, com todo respeito ao vegano, mas, irmão, um churrasquinho, né? Ah, pastor, mas não era para matar, mas foi o Espírito Santo que apareceu para Pedro lá no Novo Testamento, mostrou um monte de bicho e disse para ele: mata e come. Ah, pastor, não está na Bíblia, tá assim, você que não lê. Não lê, depois fala que não tem. Tem sim. O Espírito Santo mostrou um monte de bicho e perguntou para Pedro: qual desses você come? E ele falou: só como esse. Aqueles não, porque a lei do Antigo Testamento diz que aquele tipo de animal é impuro. Aí o Senhor fala: era impuro, agora eu purifiquei tudo. Agora você pega tudo, mata e come. Mata e come, Deus que mandou. Então, nem o vegano falar nada, não, foi Deus que mandou fazer churrasco. Então, assim, agora tem coisas que a gente está vendo as pessoas fazerem hoje que não é idolatrar o bicho, tipo adorar a vaca, adorar o rato, adorar o bezerro. Lembra do bezerro de ouro? Em Êxodo, né? Fizeram lá a imagem do bezerro de ouro e começaram a adorar ali no deserto, começaram a adorar o bezerro. Deus colocou isso como uma abominação. Agora, tem pessoas que hoje pegam o animal e faz dele não um bicho de adoração, um objeto de adoração, mas trata do animal como se fosse um ser humano. Não quer dizer que tem que maltratar animais, tá? Senão os irmãos vão falar: pô, pega seu animal e espanta.
Não é isso. Mas é no sentido de que, olha o texto bíblico, veja o texto bíblico, observe o texto bíblico. Não seja rebelde, seja submisso a Deus. Olha o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que o Senhor fez o homem e a mulher e disse para eles: dominem sobre todos os animais. E sabe por que Deus fez a Eva, a mulher? O texto bíblico diz: porque entre os animais, primeiro ele fez Adão, o homem, e o Adão estava no meio dos bichos, e não havia um animal que correspondesse. Tem gente substituindo gente por bicho. Ah, eu gosto é dos bichos, quero gente longe de mim. Ah, meu Deus do céu. Mas no princípio não foi assim. No princípio estava cheio de bicho, mas não tinha gente. Só tinha bicho. Era bicho para cá, bicho para lá. Se o Adão andava, tropeçava no jacaré. Virava, estava de cara com a girafa. Estou brincando aqui, é lógico, né? Às vezes estava passando, quando estava olhando, estava debaixo do elefante. Quer dizer, ó, bicharada para todo lado. E cadê alguém que pudesse estar junto com Adão, compartilhar das mesmas alegrias, construir coisas juntos? Talvez ele tenha tentado jogar um jogo de dama. Isso é anacronismo total. Tá, irmãos? Eu estou brincando, estou contextualizando. Lógico que naquele tempo não tinha jogo de dama, tá? Mas traz para o seu tempo, porque senão você vai ficar preso no passado. A Bíblia fala com a gente hoje. Por isso que a gente contextualiza, para os irmãos entenderem melhor. Os jovens que estão aqui, abram a sua mente. Imagina lá o Adão falou assim, estou sozinho, só tem eu aqui com esse monte de bicho. Vou fazer um joguinho aqui para tirar esse clima chato do dia a dia, né? Vou criar um entretenimento. Vou fazer aqui um jogo de dama. Fez lá um jogo de dama, um jogo de xadrez, chamou o jacaré. E o jacaré, não sei, o jacaré nem fala, né, irmãos? Nem fala. O jacaré, vem jogar uma dama aqui comigo. Quer dizer, vem aqui, elefante, os bichos não falam. Os bichos não se comunicam, eles não constroem nada com você, eles não fazem nada com você. Aí o Senhor falou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que seja semelhante a ele, para que possa estar com ele e construir coisas juntos. O ser humano sempre será mais importante que o cachorrinho, o gatinho, o peixinho, o sei lá o quê. E goste quem gostar, não goste quem não gostar. Essa é a palavra de Deus. Sabe qual que é o problema dos homens? É que são duros para Deus. Eles têm dificuldade em aceitar o que Deus ordenou, está entendendo? Outro dia eu vi uma festa de aniversário do cachorro, sem brincadeira. E aí alguém falou assim: o casal não teve filho? Não, nós preferimos um cachorrinho. Será o nosso filho. Sério? Sério isso? Eu sei que eu tenho que estar chocando algumas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para você. Irmão, a palavra de Deus te choca. Se prepara, ela te choca mesmo. E é para chocar, porque a palavra de Deus é libertadora. Você está entendendo? Pôs chapéuzinho de aniversário no cão, sem brincadeira, chamou convidados, encheu a casa de bexiga, cantaram parabéns pro bicho. Na hora de tiver bolo, o nome do cachorro e tudo, cantaram parabéns. O bicho nem sabe o que está acontecendo, irmãos. Você já pensou ele pegar o WhatsApp e falar assim: pode? Pastor alemão ligando pro Pudo, amigo dele, fizeram uma festa de aniversário para mim ontem. Uau, ele nem sabe o que está acontecendo, ele só quer comer, ele só quer pular, ele quer ficar ali alegre com todo mundo, ele está nem aí. A festa é do ser humano, não é nem do bicho. E aí a gente vê como a gente chega à idiotização do ser humano. Isso aí é você se baixar o nível de uma pessoa que não tem entendimento, irmão. Está entendendo? Cuidar do bicho, abraçar o bichinho, dar carinho, né? Brincar, cachorro fofinho. Sim, passear com o cachorro, abraçar o gatinho, certo?
dar carinho. Isso é importante, o animal gosta dessas coisas. Agora lembre-se, ele é um animal. Não se esqueça, ele é um animal. E se ele fosse suficiente para substituir um ser humano, preste atenção no que eu estou falando. Se ele fosse suficiente para substituir um ser humano, Deus tinha casado Adão com o jacaré. Deus tinha deixado ele com o elefante, né? Mas ele disse: com os animais não se constrói nada, não se compartilha nada, então vou fazer uma companheira. Aliás, Deus criou todos os seres viventes, e só para o ser humano ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Cachorro não é semelhança de Deus, homem é imagem de Deus. Está entendendo? Um gato, meu, tem gato, irmãos. Gato não é semelhança de Deus. A Gisele é a minha gata, que é semelhança de Deus. Amém? Você até pode chamar seu irmão aí, meu, chame sua esposa de gata. E ela é semelhança de Deus. Aliás, seria bom, meio romântico, né? Chegar na Gisele, vem aqui, sua semelhança de Deus, linda. Né? Ah, inventei uma agora, hein, irmãos? Inventei uma agora, hein? Glória a Deus. Ai, Davi, sou ossos dos seus ossos. Ai, meu Deus, se a gente pega o texto bíblico. Mas é isso, irmão. Então liberte-se, tá bom? Liberte-se. Amém? Tem que amar o bicho, mas lembra de uma coisa: ele não é semelhança de Deus. Você, seu marido, seus filhos, se você tiver, seu vizinho, apesar de ser um mala, é também semelhança de Deus. As pessoas são semelhança de Deus. Homens são. Amém? Lembra que Jesus só morreu para o ser humano. Jesus só morreu para salvar o ser humano. Ele disse o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Você já pensou que o seu perguntou para o cachorro se ele crê? Você crê? Eu creio. Já que isso acontecer, eu fecho a Bíblia e falo: peraí, Deus, vamos escrever o Gênesis de novo. Só ser humano pode falar, pensar e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. Amém. Então Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Só ser humano pode crer. Amém, meus irmãos? Que fique claro aqui: eu não vou nessa igreja, eu quero uma igreja do Acre. Aqui é a igreja do selo do Espírito Santo. Amém? Eu estou falando isso tudo porque, veja bem, eu comecei falando nisso, eu entrei nisso aqui, irmãos, nessa questão. Não é nem o tema em si, mas é porque eu resgatei o Gênesis, né? Eu estava falando da pregação de domingo passado. E na pregação do domingo passado eu estava falando exatamente como o diabo distorce as coisas. Está entendendo? Como o diabo distorce. Deus falou assim: esse fruto não coma, porque se comer vocês morrem. Aí vem a serpente, a linguaruda, né? E chega lá e fala: não morre nada, come aí, é da hora, é bom. E a mulher ficou seduzida: uau, que palavras, que eloquência tem essa cobra. Ali a cobra falava. E aí ela come o fruto. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Como o diabo é especialista em distorcer o que Deus disse, em mudar o significado. Por exemplo, Deus cria a igreja, Jesus edifica, levanta a igreja. Aí vem o diabo e fala no ouvido de alguém: você pode adorar em casa, sozinho. Aí ele fala: é isso mesmo, está aqui, pastor. Ele pega um texto isolado, está escrito: fecha a porta do seu quarto e fala com Deus em secreto. Ele pega só aquele texto e faz uma doutrina. E na hermenêutica, na teologia, tem uma regra básica: para criar-se uma doutrina, você tem que ter textos variados. Tem que ter pelo menos 5 ou 6 textos de autores diferentes e que tenham conexão entre Antigo e Novo Testamento. Aí você tem uma doutrina. Caso contrário, é pretexto que termina em heresia. Tem só um versículo? Fica com ele você. Não serve. Não é doutrina. Agora, se você pegar todas as vezes que os apóstolos falam sobre reunir-se,
Orar uns pelos outros. A oração de Jesus, o pão nosso de cada dia. Por que ele está falando do pão nosso? Porque a oração é coletiva, ele está orando com seus irmãos. Você pega o próprio Cristo, logo de cara já chama 12 para andar com ele. Não existe igreja de uma pessoa só. Igreja, Paulo diz, é corpo de Cristo com muitos membros, que juntos formam o corpo perfeito e místico do Senhor. Amém. Está entendendo isso? Mas aí o diabo diz, não, é na sua casa. Toma ceia sozinho. Se batiza. Pega assim um copinho de água. Deixa eu ver se está fechado, se não cai na minha cabeça. Pega um copinho de água e fala assim, eu me batizo. Em nome do Pai, a nome da Filha, Espírito Santo. E já faz o sinal da cruz. Não se batiza assim, querido. Não se batiza assim. Essa história de desigrejado é uma conversa da serpente, que desde lá do começo muda o que Deus disse. Mas eu louvo a Deus porque nós continuamos ouvindo a palavra viva. Nós continuamos ouvindo aquele que criou tudo com o poder da sua palavra e continua falando em nosso coração. Palavra de Deus, palavra do diabo não, palavra de Deus. Então ele vem dizer, você não precisa de um filho, você pode ter um cachorrinho. Enquanto o Senhor disse, tenham filhos. Imagem e semelhança de Deus. Quer ter um cachorrinho? Tenha até 2, tenha 3, tenha 4, se você tentar comprar ração. Mas não substitua o seu bicho. Perdão. Acertei. Não substitua a pessoa por um bicho. Amém, querido? Amém. E não ache que ele é bicho, que ele é gente, que ele não é. Ele é um animal. Então trate-o como um bicho, com carinho, com cuidado, dá comida, dá carinho, brinca, põe para dormir, de vez em quando também fala, sai daqui, né? Porque senão ele abusa também com o bicho, é safado também. Ele abusa, ele tem instintos, né? Mas não confunda. O ser humano sempre será a imagem e semelhança de Deus. Tem uns que são difíceis, porque o pecado entrou na gente. Às vezes a gente é difícil, porque o pecado, sabe, está na gente. Mas também temos o Espírito Santo, que nos ajuda a olhar para a vontade de Deus. Amém, irmãos? Aí então, o diabo ele quer distorcer as palavras. E o interessante é que agora Deus pôs em nós a comunicação, a palavra, o poder da palavra, o poder de ensinar, de falar. E eu li com os irmãos aqui, eu li aqui em Mateus capítulo 12, que fala justamente do Senhor Jesus chamando a atenção, não é isso? Dizendo que é do coração dos homens que ele tira alguma coisa para falar. E olha, é por isso que a gente tem que encher nosso coração com a palavra de Deus, para que na nossa boca tenha a palavra de Deus. Domingo passado eu terminei a mensagem falando que é possível ter na nossa boca a palavra de Deus. Não é isso? Assim disse Elias, lançou uma palavra de acordo com a vontade de Deus. Assim foram os homens de Deus que falavam segundo o que o Senhor ordenou. E que a gente possa, nesse mundo sem Deus, onde os homens falam aquilo que a serpente fala, ou aquilo que eles falam deles mesmos, por causa do pecado que está neles, a gente nem sempre é o diabo, às vezes é a gente mesmo, com nossa vida distante do Senhor, mas que a gente possa buscar no Senhor a riqueza da sua palavra, para guardarmos ela no nosso coração. E se enchermos o nosso coração da palavra do Senhor, teremos palavra de Deus na nossa boca. Amém? Palavra de Deus. E é interessante que aqui Jesus chama os fariseus, e ele vai dizer para os fariseus, ele vai chamar eles do quê? De raça do quê? Tem alguma coisa a ver com a serpente? Tem alguma coisa a ver com a serpente? Sim, ele está dizendo, desde o começo tem uma serpente que fala mentira, e vocês não são aquela serpente, vocês são da outra raça, mas são víboras igual. Vocês ainda falam palavras que
causam morte, palavras que destroem, palavras que enganam, palavras que afastam pessoas de pessoas e palavras que afastam pessoas de Deus. E eu vou te falar, tem duas coisas que é pecado: palavras que afastam pessoas de pessoas, palavras que afastam pessoas de Deus. Vou explicar, calma, vou explicar. Daqui a pouco eu explico. Agora, interessante que o texto é muito claro, porque o Senhor vai dizer o seguinte, versículo 34. Versículo 34, por favor. Mateus 12, 34. Nós lemos já, mas vamos ler aqui de novo. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração estiver vazio de Deus, da palavra de Deus, é o que vai sair da minha boca. Só coisa ruim. Só coisa que não produz nada. E é interessante, porque, veja bem, versículo 36, por favor, 36. Mas eu vos digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Você tem noção? Não é só do que você faz, mas do que você diz. Tem gente que está preocupado só, eu não faço nada, eu não piso em ninguém, não faço nada, não roubo, não mato. Mas o que é que você tem falado? Porque o texto aqui não diz que você vai ser condenado só pelo que você faz, mas pelas palavras inúteis que saem da sua boca. Meu, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque palavras, elas também, nós lemos aqui Tiago, lembra Tiago do domingo passado? Palavras têm poder de destruir também, de matar também, emocionalmente, espiritualmente. E olha, deixa eu falar uma coisa, então. Eu lembro de uma palavra de Madre Teresa de Calcutá. Ela disse o seguinte: dizem que alguém perguntou a ela como poderia fazer para salvar o mundo, né? Para mudar o mundo, para transformar o mundo com o amor, né? E ela responde: vá, falou para o homem, pega sua esposa, pega seus filhos e ame-os. E assim você já começou a transformar o mundo. Se cada um de nós aplicarmos isso dentro da nossa casa, cada um, nós já começamos a mudar alguma coisa no mundo. Está entendendo? Então nós temos que começar primeiro onde estamos, né? Você já viu aquela pessoa que quer construir a casa pelo teto? Eu chego aqui, pastor Daniel, nós vamos comprar um terreno, nós vamos comprar e nós compra. A igreja compra. A diretoria aprova, a assembleia aprova, a gente compra. Legal. Aí depois eu falo, vamos fazer um projeto, eu tenho umas ideias boas. Os irmãos falam, fala pastor, fala assim, olha, eu vi um telhado, da hora um telhado. Os irmãos falam, pastor, a gente não fez nenhum alicerce. A gente nem furou, não pôs nem um buraco ainda, você já está falando do telhado. Meu, não faz sentido o que você está falando. A ideia, irmãos, é que tem pessoas que querem alcançar aquilo que está longe para ser alcançado, e o que está perto ela não quer alcançar. Está entendendo? Eu acho que o governo devia fazer isso, porque o governo devia fazer aquilo. Está lá em Brasília o governo. Eu acho que assim melhoraria o mundo, melhoraria a vida da gente. Mas a pergunta é, o que você tem feito para melhorar na tua casa, meu? Você não melhora nem o que está perto, quer melhorar lá no governo? Eu acho que eu queria mudar lá os Estados Unidos, ou a Argentina, ou sei lá onde. Você tem feito na tua empresa, no teu trabalho para melhorar? O que nós temos feito na nossa igreja para melhorar? Vou te falar uma coisa: alcance o que está perto de você. Alcance o que está perto de você
e talvez você seja exemplo para pessoas que logo aprenderão com você a mudar o que está perto delas e outros o que está perto deles, e assim vai se alastrando até quem sabe algum dia a gente chega a um lugar. Mas tem gente perto de você que precisa das suas palavras, palavras de conselho, palavras de amor, palavras de educação, palavras de restauração, palavras que vão abençoar. E eu quero ser abençoado pelas palavras dos irmãos aqui. Que os irmãos aqui me alcancem com a palavra. Amém, queridos? Então o Senhor está dizendo o seguinte: olha, vocês serão condenados até pela palavra inútil que sai da sua boca, palavra que não edificou nada, palavra que entristeceu o coração, palavra que derrubou pessoas, que ao invés de levantar pessoas, jogou ela no chão, palavras que, sabe, enfim, não produziram nada. Vocês vão ser arrebentados, vocês vão dar conta. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, irmãos, porque a gente precisa vigiar nosso coração, vigiar nossa mente, nossa palavra. Aí o Tiago, lembra o Tiago do domingo passado? Por freio na boca. O cavalo, lembra a história do cavalo? Que puxa para um lado, o cavalo vai, puxa para o outro, o cavalo vai. Quer parar o cavalo, puxa pela boca, né? O cavalo, o freio, né, do cavalo. E aí a gente não consegue dominar a gente mesmo. E é interessante que, se você ler direitinho a epístola de Tiago, ele admite isso. Ele fala que a língua é um órgão pequeno, porém é o mais difícil de ser controlado. Meu Deus. Olha isso. Agora tem um detalhe: se eu encher meu coração com a presença de Deus, se eu encher meu coração com o Espírito Santo de Deus, a pergunta é: quem é maior que o Espírito Santo? Quem é maior que Deus? Aquele que é maior sobre tudo pode dominar a gente, e a gente passar a dominar a nossa boca. Amém? É que Deus nos ajude. Nós estamos nessa luta aí. Eu me pego, tem hora, falando umas coisas que eu não devia. Me pego falando umas besteiras que eu não devia. Às vezes a gente entra num atrito também. Depois eu penso e falo: Deus, Por isso que quando você está nervoso, o que entra no coração às vezes a raiva, né? Ai, me tem que encher meu coração de raiva. Aí. Aí depois você vai ler a Bíblia, o Espírito Santo fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Aí você vai lendo o Cid Moreira, porque no meio escuta o Cid, né? Irai-vos, mas não pequeis. Né? Ele, Cid Moreira, lê a Bíblia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não vai dormir, né? Antes de pedir perdão, porque amanhã você pode não pode assistir uma manhã, você pode morrer, né? Ou a outra pessoa morrer. Tem gente que vai morrer, vai ser condenado porque estava cheio de ódio e vai perder a alma por isso. Vai dar tempo de pedir perdão. E tem outros que vão ficar com remorso, porque não deixou o outro pedir perdão. Puxa, morreu e eu não perdoei. Vai carregar isso pro resto da vida. Então, tenhamos palavras que edificam, que libertam, que saram, que transformam, que abençoam. Amém? Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Agora, uma coisa interessante aqui é a questão da comunicação. Uma certa feita, eu trouxe uma palavra lá na outra igreja. E eu, meditando nisso que nós estamos falando desde o domingo passado, me veio ao coração para também tocar nesse assunto, porque às vezes a gente tem problema de entender o outro. Sabe, má comunicação, equívoco. Lembra, tem até não sei se é um meme que fala na internet. Um carinha que fala assim: desculpa aí, foi um equívoco, né? Foi um equívoco e tal. Tem hora que a gente tem esses equívocos
né? Às vezes a gente tem esse equívoco aí. Então, veja bem, eu estava contando para os irmãos outro dia sobre o dia que eu não entendi uma pergunta. Eu fiz uma pós-graduação na Batista de teologia sistemática. E tinha 2 TCC, que é um ano de curso, né? Então, era o primeiro TCC e o segundo TCC, primeiro semestre e segundo semestre. O primeiro TCC, os caras lá são meio rígidos, né? Eles dão uma cobrada. Aí o primeiro TCC tinha uma proposta que o professor queria. O bonzão aqui falou: não, já entendi, então não preciso nem falar com o orientador. Não vou nem mandar pergunta nenhuma para o orientador, porque entendi, pô. Aqui eu tenho, mano. Você é louco? Não sou burro. Não sou burro. Entendi. Oxi. Fiz lá, irmão. Sentei, pesquisei, tudo pela BNT direitinho, tal tema. Sensacional. Eu olhei e falei: mano, que trabalho. Que trabalho, ó. Top. Mandei já assim, se não dava nem tempo de mudar mais, mandei. Aí o professor me deu a devolutiva dele. Falei: eita, lá vem a resposta, ó. É o seguinte: o seu trabalho ficou muito bem escrito, o seu trabalho ficou bem formulado, as ideias, elas estão bem coesas, o assunto está bem claro. Toda a exposição, que é texto, né? Todo o seu trabalho, todo o texto muito coerente. Eu li, analisei. Mas estou te dando 7. Porque não foi isso que eu perguntei. A pergunta era outra. Ou seja, tudo que você falou está certinho, mas seria melhor ainda se era isso que eu tivesse te perguntado. Irmão, foi um equívoco aqui. Isso aconteceu comigo, irmão. Tirei 7 e ele falou: como o texto está bom, vou te dar 7 porque o texto está bom, é coerente, o tema está certo. Assim, o assunto que você discorreu ficou muito bem feito. Aí ele até falou: fiquei com vontade de mudar a pergunta para poder te dar 10. Eu falei: não, fica assim mesmo. Aí eu fiquei caramba 7, né? E a nota mínima é 7, né? Eu falei: deixa, agora eu vou ter que prestar atenção na próxima. Aí quando chegou o segundo TCC, aí eu dei uma ralada, aí perguntei, é isso mesmo? Né? É isso mesmo aqui? Não, é isso mesmo. Perguntei de novo: não, mas é assim? Isso, vai por esse caminho. Isso. Aí o orientador, por isso que é orientador no TCC, ele tirar suas dúvidas. E eu achava que, né? E aí fiz o segundo, aí mandei e tirei 9. Aí soma 9 com 7, dá 16. 16 dividir por 2, fiquei com 8 de média. Entendeu? Mas poderia ter ficado com mais, de repente, pelo menos um 9, se eu tivesse respondido a pergunta certa. Né? Então, queridos, o erro de comunicação é uma coisa séria. Você pode entender Deus errado, sabia? Aí você fala: não, Deus, mas o Senhor falou. Eu falei isso, você entendeu errado. Mas o Senhor disse, não, mas pergunta dele, vai, se aprofunda, vai na oração, vê se tem certeza se é isso aqui mesmo. Você pode ter um equívoco. Deus não se equivoca, mas a gente sim. Amém? A gente às vezes entende errado. E é interessante porque os jovens têm muito disso também, né? Quem está aí na escola de ensino médio? Mateus está terminando o ensino médio, até o Nicolas, o Lucas. É com vocês mesmo. Eu acho horrível esse negócio de pastor ficar apontando os outros. Viu, Lucas? Mas assim, os irmãos que estão no ensino médio aí, Karen, João Lucas, ensino fundamental também, né? Também são, olha o equívoco aqui. Quem está no ensino fundamental aí, levanta a mão. Karen, João, aqui a Sofia está também? 9º ano. 8º, muito bem. A gente tem um problema, viu, Sofia e demais. Eu não sei se os irmãos aqui passaram por isso, mas a gente tem um problema, às vezes, de ter vergonha de perguntar na sala ou a dúvida, se tirar a dúvida.
Eu lembro que quando acabava, eu vou esperar terminar, todo mundo sair da sala, eu corro no professor e pergunto. Quando bateu o sinal, o professor está querendo ir embora, e fala, professor, rapidinho, é isso mesmo? Porque eu tinha vergonha de levantar a mão na sala e perguntar qualquer coisa. Matemática eu não entendia nada e eu ficava assim, ó. Professor, vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Ó. E aqui dentro de mim, meu Deus, o que é isso? Esse negócio onde põe o 2, o 3? Então, às vezes você fala assim, eu sou ruim em matemática, mas você não é ruim, você às vezes tem vergonha de perguntar. Está entendendo? Às vezes a gente tem vergonha. E às vezes a gente é imediatista, a gente acha que entendeu tudo, sabe tudo, ou às vezes tem vergonha. Eu, no TCC, não era vergonha de perguntar. Ali eu bati no peito e falei, isso aqui eu já sei, mano. E entendi tudo errado a pergunta. Às vezes a pessoa pergunta também, às vezes não é que a pergunta você não entendeu a pergunta. Tem gente que faz a pergunta, às vezes tem dificuldade até de fazer uma pergunta. Aí você fala, pode reformular a pergunta novamente? Você pode, aliás, reformular a pergunta, refazer a pergunta, explicar melhor, dar mais precisão naquilo que você quer. Isso é normal. E quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão ver que na faculdade é um bando de sem vergonha. Sem vergonha que eu estou falando, irmãos, tem vergonha de perguntar, né? Lá a gente pergunta mesmo, e pergunta e tal. Agora, no ensino fundamental e médio a gente tem esse problema. Então eu falo para os jovens aqui, não tenham medo, tá bom? Perguntem. Perguntem. Bom, e aí eu lembro que às vezes eu tirava nota baixa em matemática e tal, porque eu tinha uma vergonha, aquela equação do segundo grau. O que é aquilo, irmãos? O que é aquilo lá? Negócio horrível para mim, né? Agora quem gosta de matemática acha da hora, né? Nossa, equação do segundo grau, ó. Eu gosto, sente prazer, né? Eu não, eu ficava desesperado com aquilo. Uma conta, irmãos? Que tipo de conta, irmãos? Desculpa, eu não quero fugir da palavra, mas que ser humano que faz isso na gente, irmãos? Que vem tomar conta, que usa duas folhas de caderno. Falei, quantas contas? Uma só. E às vezes, para chegar numa conclusão que é igual a x, y, sei lá o quê, e que você não sabe nem, você fala, você sabe se é português, se é matemática. Meu, resolveram pôr letra nos números. Meu Deus do céu. Se x x é igual a y, então qual que é o resultado? Mas, meu Deus do céu. É AB, né? É menos A com menos... mais com mais é mais, menos com mais é menos, menos com menos é mais. Isso aqui é matemática ou é filosofia? É filosofia isso aqui. Porque cá conosco, né? Ninguém entendia nada da outra filosofia. É verdade. Meu Deus. Mas eu estou falando isso tudo porque às vezes a gente é assim em casa, às vezes a gente é assim no trabalho, às vezes a gente tem dificuldade de entender e temos vergonha de procurar saber se aquilo é aquilo mesmo. E é interessante, queridos, porque o apóstolo Paulo, em Filipenses 3:1, dá para pôr aqui na tela? Olha isso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:1. Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Faltei das mãos em português também. Vamos começar. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ponto de exclamação. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Irmãos, não importa quantas vezes você tem que perguntar sobre a Trindade para o pastor Daniel, ele não se cansará de explicar, porque é segurança para vocês. Os alunos da escola, não importa quantas vezes você pergunte aquela conta, professor, não entendi. Não, ele não deve se cansar, porque a alegria do professor é ver você avançar. A alegria de todo mestre, querido, de todo professor, de todo orientador, é ver aqueles alunos, aqueles que estão ouvindo, crescer, avançar, aprender. Igualmente a gente, quando a gente vê uma igreja crescendo na graça e no conhecimento, na maturidade, isso alegra o nosso coração. Amém? Todo pai não deve se cansar de dar o mesmo
conselho para seus filhos. Eu já falei para você a mesma coisa e vou falar de novo. E eu às vezes falo, já falei e não vou falar mais. No dia seguinte eu estou falando de novo. Sabe por quê? Porque tem que ser assim. Então, queridos, Paulo está dizendo, gente, não fica com vergonha de perguntar não. Se tiver uma dúvida, não se preocupem. Eu mando para vocês de novo a mesma coisa, porque eu quero que vocês cresçam, que vocês sejam abençoados. Amém, meus irmãos? Então, isso é importante, para a gente não ficar com equívoco. Amém? E ficar equivocado. Tá bom, queridos? Agora, tem um rei na Bíblia que quase arrumou uma guerra. Vocês conhecem, né, a história? Um rei que quase arrumou uma guerra porque ele soube entender a carta. A carta foi mal escrita. Parece o professor do TCC. Aquele cara era o professor do TCC. Deve ser o vô dele. Porque mandou uma pergunta que eu não entendi. Aí a gente já não sabe se a gente que não entendeu ou o cara que não soube perguntar. Por isso que tem que tirar dúvida, para que ambos possam chegar num acordo. Ok? Agora, vamos ler aqui, vamos pôr na tela. Vamos pôr na tela, por favor, 2 Reis, capítulo 5. 2 livro de Reis, capítulo 5. Olha que legal, que bem. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Próximo versículo. Nós vamos ler bem, tá? Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Pera um pouquinho. Viu? Palavras que dão esperança. A menina tinha palavras úteis, palavras que criam esperança, que criam fé, palavras que constroem. Que a gente já possa pegar aqui com essa menina como exemplo de alguém que apontou Deus para aquele leproso. Quando você não souber o que dizer, equívoco. Quando você não souber o que falar, faça só uma coisa: aponte para Deus. Amém? Deus é a direção. Só isso. Já está fazendo bastante coisa. Naamã foi contar isso ao seu senhor, tal que a menina falou. O rei da Síria respondeu: vá, olha o que ele respondeu. Olha o que ele respondeu. Por Naamã: vá, e eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele queria dar um presente lá para o rei, né? Para o rei. A carta que levou ao rei de Israel dizia: olha o conteúdo da carta, irmãos. O cara escreveu rapidinho, esse aqui, ó, manda lá. Olha isso. Com esta carta, eu dou para o rei isso. Com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Imagina o rei recebendo essa carta, gente. Imagina o rei. O rei recebendo essa carta, olhando assim, olha que a Síria e Israel tinha atrito. Né? Tinha atrito. Os guerreavam um contra o outro, era um negócio. E aí o rei da Síria mandou um negócio desse para o rei de Israel. O rei de Israel, ao invés de devolver uma carta, que isso é o diálogo, né? O diálogo é isso. O diálogo é isso. Nós só chegamos a uma conclusão, a algum lugar quando tem diálogo, ok? Casamento tem que ter diálogo, amigos tem que ter diálogo, e até na igreja, após culto, os irmãos têm que ter diálogo, para a gente chegar juntos a algum lugar. Senão tem equívoco para cá, equívoco para lá, e fica todo mundo brigando. Está entendendo? Temos que conversar. Aí, ao invés de responder a carta: olha, não entendi isso aqui, meu, curar? Como é que eu vou curar? Às vezes ele fala assim: meu, preciso entender isso aqui. E mandar uma carta de volta perguntando: caro rei, e muito delicado, né, irmãos? Caro rei da Síria, não entendi a proposta, meu querido.
Lembre-se dessas palavras. Quando você for tratar alguém, ô meu irmão, tudo bem? Olá, minha irmã, tudo bem? Fala, meu querido. Olá, meu amado, minha amada. Ô meu irmão, paz. Essas palavras, irmãos, são palavras do vocabulário de Deus. São, pastor, são. Quando você vê a epístola de João, o apóstolo, nas suas epístolas, como é que ele se dirige à igreja? Como é que ele se dirige ao rebanho? Ele diz: filhinhos, não pequeis. Ele diz: amados do Senhor. Está entendendo? Por isso, talvez seria por isso que ele era chamado do discípulo que Jesus amava. Será que ele experimentou tanto esse amor de Jesus, reclinando sua cabeça no ombro do mestre, que ele ficou tão delicado nas palavras? Porque João, irmãos, ele tem palavras boas. Eu aprendo com João, irmãos. Eu aprendi muito lendo o João, o jeito dele tratar, o jeito de me falar. Sabe, irmãos? Porque nós somos imitadores de Cristo. Amém? E aí, ao invés de perguntar, meu querido, não estou entendendo, tem um equívoco. O que você quer dizer com isso aqui? Eu não tenho poder de curar ninguém, não tenho, Deus não me deu esse dom. Você pode me explicar melhor? Talvez ele explicasse. Não, desculpa, equívoco. Na verdade, eu ia falar para você indicar o profeta que vocês têm aí. Entendi. Aí fica tudo bem. Mas ao invés disso, o cara não soube explicar na carta, não soube falar. Mas quando você não sabe falar com outra pessoa, você arruma confusão. Viu? Aprenda a falar com os outros. Senão você vai receber resposta atravessada. Ou então você vai ser uma pessoa mal vista pelas pessoas. Aquela pessoa lá, não sabe nem falar com você, viu? Mal educado. Não sabe te dar bom dia, boa tarde, por favor. Dá licença, oi, olá. É tipo o rei da Síria, o cara. O rei da Síria. É o seguinte, faz aí, vai, pega aí, vai, você quer. Ele é assim, um cavalo. E aí, irmãos, você pensa que isso aqui é só lá para 3.000 anos atrás, 2.800 anos atrás. Não. Se fosse só para 2.800 anos atrás, eu fechava a Bíblia e nós falávamos outra coisa. Mas se eu estou com a Bíblia aberta nesse texto, é porque Deus ainda nos ensina as mesmas coisas hoje. Amém? Seja gentil e procure tirar suas dúvidas, para não arrumar confusão. Tá bom? E aí, ao invés disso, o que ele faz? Olha o que o rei faz. Quando ele pega a carta, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes. Devia ter dinheiro para comprar mais, era o rei. Rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Rasgar vestes pode ser uma expressão, tá, irmãos? Expressão. Sou capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam, eu sei que ele quer. Começou a fazer birra, aí ficou nervoso. Todo mundo falou: vixe, o bicho está nervoso hoje. É hoje, o bicho vai pegar aqui. O outro ficou nervoso e disse: veja que ele procura comigo motivo para se desentender. Ou motivo para se desentender comigo. Ele está arrumando pretexto. É isso. O pastor David falou assim comigo: ele quer me irritar. O que ele falou hoje? Foi indireta. Foi indireta. Ele sabe. Pode ter um químico. Então tenha certeza antes de dizer o que é. Amém, queridos? Não só aquilo que você diz, mas aquilo que você ouve. Aqui podia ter virado uma guerra, queridos. Uma guerra. Será que não é assim lá em casa? Quando a esposa fala uma coisa que você não entende, fala: aí ó, rasga as vestes, quer guerra comigo. Mas não tem nada disso. Foi só um jeito diferente de falar, você não entendeu. O marido é a mesma coisa. Agora tem dia que a mulher está brava, né, irmão? Amor, o que é? Calma, amor, calma.
Eu venho depois, coisas conversas. Tem dia que é assim, mas assim, que eles vão tentar se entender, beleza? Aqui quase virou uma guerra por falta de comunicação. A intenção era boa, a intenção era ver o cara curado, só isso. Mas não soube colocar no papel direito a informação. E o outro não leu, já falou, isso aqui está errado, parece eu fazendo um TCC. Só pode ser isso aqui, né? E deu ruim, né? E aí ia dar guerra. Aí chegou a notícia até Eliseu. Eliseu é o profeta. Eliseu ficou sabendo. Os caras vieram correndo. Eliseu, nossa, fiquei sabendo que o rei está bravo, hein? Vai dar guerra, hein? Vai dar guerra. Eliseu perguntou, vai dar guerra, como? Acho que eles vão brigar lá com a Síria, porque o homem provocou o rei. O que está escrito na carta lá? Mandou ele curar o Naamã lá, o soldado, o oficial dele, lá, o general dele. Que absurdo! Aí, olha que interessante. Próximo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aí a gente sabe a história, que eles mandaram o Naamã até Eliseu. Aí a gente tem a história que Eliseu fala para ele, nem fala, manda o Geazi, né? Que é o servo, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele não quer mergulhar, ele acaba sendo convencido e mergulha e é curado. E Deus é glorificado e eles evitam uma catástrofe. Queridos e queridas, eu trouxe essa palavra hoje e finalizo aqui, dizendo o seguinte: temos muitas guerras que são espirituais de verdade. Temos muitas lutas que são palavras e mentiras de Satanás, é verdade. Mas, irmãos, nós temos muitos problemas que são por conta da nossa palavra. Nossa, só nossa. Dos nossos equívocos, das nossas faltas de tentar entender, compreender, falar, jeito de falar, agir. E eu peço em nome de Jesus, que através dessa palavra, que foi simples sim, mas que ela seja simples na maneira de eu falar, mas ela se torne profunda no teu coração, né? A ponto de falar, eu preciso viver essa palavra, viver essa prática. Eu preciso pensar que sai da minha boca. Eu preciso saber entender quando eu escuto, entender o significado. O que é que está querendo dizer para mim com isso? Eu preciso absorver o que é que está querendo passar, que mensagem está querendo passar para mim, e começar a entrar numa relação de diálogo, de entendimento. Assim, irmãos, vou te falar uma coisa: nós evitaremos guerras na nossa casa, evitaremos guerras na nossa igreja, evitaremos guerras no bairro, em todo lugar. E quando você não tiver nada para dizer, apenas fique quieto, porque no momento certo Deus nos dá a palavra. Amém? Não vamos rasgar nossas vestes, não. Amém, irmãos? Vamos orar? Vocês entenderam a palavra? Amém. Qualquer coisa pergunta. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavras de Deus na nossa boca, palavras, por elas vocês serão salvos, por elas vocês serão condenados, diz o Senhor para nós. Pelas palavras somos condenados, pelas palavras somos absolvidos. E Deus trará juízo de cada palavra inútil que saiu da nossa boca.